Então pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gigi e sou aluno do primeiro ano de Medicina na FMU. E hoje venho aqui falar convosco sobre anatomia. Anatomia é que é o grande vilão do primeiro ano. Mas antes de começar a falar da anatomia, vou explicar como é que a cadeira está organizada na FMU. Como vocês já devem saber, a FMU organiza as suas cadeiras em módulos. E um módulo é basicamente cadeiras que vão ter alguma coisa em comum. Vou dar o exemplo do módulo 2, ok? Então, no módulo 2 do segundo semestre, nós vamos ter Fisiologia, Histologia e Anatomia. E o exemplo mais clássico que eu costumo dar sobre o módulo é, por exemplo, nós aprendemos a anatomia do coração, em anatomia, não é? Aprendemos as estruturas, toda a configuração anatómica. Depois também vamos dar o coração em histologia, ou seja, vamos ver o músculo cardíaco ao microscópio e por assim em diante. Vamos ver a configuração toda do coração, só que desta vez ao microscópio. E depois vamos dar o coração em fisiologia, em que vamos ter mecanismos de regulação. Vamos ter o débito cardíaco, vamos ter o eletrocardiograma e por assim em diante. Entendem? Então, estas três cadeiras fazem parte do mesmo módulo, que é o módulo 2. E por isso não é preciso esperar mais um ano ou mais algum semestre para se entender a matéria, e por isso eu acho que o ensino por módulos é bom. E esta foi uma das principais razões de eu ter escolhido a FMUL, foi o ensino por módulos, que eu achei bastante interessante, pois na altura pensei que se interiorizava melhor a matéria. E na verdade acaba-se mesmo por interiorizar melhor. Bom, agora falando sobre a cadeira de anatomia. Ela vai estar dividida em 2 semestres. Vamos ter a anatomia do primeiro semestre e do segundo. No primeiro semestre nós vamos ter o sistema locomotor, em que nós damos tipo os ossos, vamos dar a circulação nos membros, vamos ter também neuroanatomia e também temos linfáticos nos membros. No primeiro semestre temos basicamente de saber a configuração geral dos ossos, também temos de saber as características específicas de cada osso, temos acidentes anatómicos e isso tudo, isto só dos ossos. Depois nos músculos vamos ter de saber o que é que eles fazem e qual é que é a sua inserção. Depois temos o sistema circulatório dos membros, não é? Que já o próprio nome diz já o que é que temos de saber sobre ele. E depois temos também neuroanatomia, que eu achei bastante interessante, são basicamente os pares cranianos e os plexos e assim por diante. Depois, no segundo semestre, que foi neste semestre que eu contabilizei as minhas horas de estudo. Agora, neste semestre nós damos a anatomia de órgãos. Basicamente é saber os diferentes sistemas do corpo humano. Não sei se vocês já assistiram o meu vídeo de um dia na vida de um estudante de medicina, mas naquele dia eu estava a estudar o sistema urinário. E na altura estava a aprender as diferentes estruturas e as configurações e assim por diante. Bom, é basicamente isso a anatomia. Agora, anatomia, como eu disse também naquele vídeo, é bastante trabalhoso. A anatomia não é uma coisa super difícil, mas é uma coisa muito trabalhosa. É uma coisa que leva muitas horas. E por isso, hoje eu decidi fazer este vídeo para contabilizarmos em conjunto, para vermos aqui em conjunto mais ou menos quantas horas são necessárias para passar em anatomia. Eu não contabilizei as horas do primeiro semestre, o que agora me arrependo porque acho que seria uma coisa interessante de ver, mas eu comecei a contabilizar no início do segundo semestre, por isso isto são basicamente quase as minhas horas totais de estudo. Agora, o que é que eu não contabilizei? Não contabilizei as aulas assistidas live, ou seja, aquelas aulas que eu ia no Zoom, essas eu não as contabilizei porque para mim eu não estava a estudar, estava simplesmente a ver. Ok, não me sentia, depois de acabar uma aula, como se eu soubesse muito mais do que eu sabia antes de assisti-la. Por isso, para mim, isso eu não contabilizava. Agora, quando eu estava a estudar e revia as aulas, isso já estava contabilizado, porque eu claramente estava a estudar. Depois, não contabilizei as aulas práticas, em que nós tínhamos 2 horas por semana de aulas práticas. Nenhuma delas foi contabilizada. Depois, eu não contabilizei as práticas de anatomia, em que nós tínhamos 2 horas por semana de práticas de anatomia, em que o nome não é bem aquilo que parece. Nós não íamos fazer prática de anatomia, que o nome parece que nós íamos mesmo dissecar cadáveres, mas não era isso que acontecia. A prática era basicamente uma teórica diferente, em que nós tínhamos o nosso assistente que fazia perguntas e falava connosco e nós tirávamos dúvidas e assim por diante, entendem? Por isso, assistindo a essas aulas online, sim, eu saía a saber mais do que tinha entrado. Essas aulas de assistir, primeiro, eram obrigatórias e segundo,
valem muito a pena, porque o meu professor fazia muita correlação clínica, entendem? E é bastante interessante, e assim conseguíamos reter muito melhor a matéria, e era basicamente isso. Agora, vamos passar aos números. Então, o tempo que eu estudei para anatomia foi aproximadamente 163 horas e meia. Como eu já disse, as aulas que assisti lá não estão incluídas, nem as aulas práticas. Como podemos ver pelo gráfico em baixo, vemos que no mês de fevereiro estudei bastante pouco anatomia. Depois temos o mês de março, em que estudei aproximadamente 50 horas. E depois temos o mês de abril, em que estudei aproximadamente 95. Olha, vou-vos mostrar uma a uma. No mês de fevereiro, como podem ver, eu já comecei bastante tarde a estudar. Foi no dia 22 em que eu comecei a estudar. Se bem que foi no dia 22 em que eu descobri o Forest. Mas também, antes disto, eu não tinha estudado quase nada, então eu nem contabilizo, porque sinceramente não vai fazer diferença nenhuma. No mês de março, como eu já tinha dito, temos aproximadamente 50 horas. Em que, como podem ver, eu não estudava todo o dia anatomia. Tive dias em que mal peguei, foi mais ou menos meia hora, aqui no dia 8, ou como no dia 20, ou no dia 30. Isto foi tudo mais ou menos meia hora. Mas não se esqueçam que eu também tinha outras cadeiras para estudar, como por exemplo histologia, em que, sinceramente, para mim, eu acho que histologia foi mais difícil do que anatomia no segundo semestre. Finalmente, no mês de abril temos aproximadamente 96 horas, em que aqui foi no mês da oral, aqui o estudo foi muito mais consistente, e eu até posso adivinhar quando é que foi a oral. Pelo gráfico, aposto que foi no dia 26 de abril, porque foi o último dia em que eu estudei até no dia da oral. Mas não é nada fora do outro mundo. Eu, aliás, acho que estudei muito mais para os exames nacionais do que estudei para anatomia. Eu estudava aproximadamente 6 a 7 horas por dia, só que lá está, como ainda tinha aulas, ainda tinha práticas, ainda tinha isso tudo, o horário rapidamente fica preenchido. Então, sim. Bom, outra cadeira do módulo 2 temos histologia, em que a histologia temos aqui 96 horas de estudo para histologia. Como podem ver, eu estudei muita histologia no mês de março, mas nos outros meses foi menos, porque meio que ao longo do tempo isto vai-se perdendo a vontade. Acho que histologia o mais difícil é mesmo no início, por isso é que é preciso aquelas horas logo no início, que depois apanha-se o jeito, e acho que é possível entender as coisas com menos horas de estudo. Isto é a cadeira do módulo 2 em que claramente são necessárias menos horas de estudo, mas eu achei muito interessante fisiologia e é das minhas cadeiras preferidas. Fazendo as contas, isto dá-nos aproximadamente 281 horas de estudo para o módulo 2. Bom pessoal, e é isto. Espero que tenham gostado. E se gostaram, deem o like e comentem aí em baixo que coisas querem que eu traga para o canal. Fiquem bem, até à próxima.